Vamos analisar aqui o formato do discurso do Javier Milei, presidente da Argentina, o primeiro discurso dele na ONU. Olha só, se você não assistiu esse discurso dele depois de ver esse vídeo, agora sim é depois de assistir esse vídeo, vai lá e assiste o discurso dele. Olha só, o Milei começa com o basicão, que é o cumprimento, currículo, contexto. Eu já coloquei isso até num shorts aí, no Reels também. Então eu já coloquei esse comecinho aí. Então ele faz o cumprimento do boa tarde, do boa noite, ele faz o currículo, então ele está dizendo quem ele é, ele está dizendo que não é um político, que ele é um economista e que ele está presidente, que ele nunca quis ser presidente, então ele deu o currículo dele, depois ele vai dar o contexto, que é o primeiro discurso dele na ONU, e nesse contexto ele diz o que ele vai falar, ou seja, ele faz uma apresentação prévia dos termos que ele vai colocar. Então ele diz que o mundo está indo para lugares perigosos, caminhos que a ONU quer são caminhos perigosos, e que a ONU está fazendo, ela está indo para o lado errado da força, vamos dizer assim. Então ele colocou tudo isso, ele se apresentou como um liberal e como um libertário, ele não apresentou depois o contexto, ou o conceito, melhor dizendo, o contexto não. Então ele espera que você já saiba o que é libertário, ele espera que você já saiba o que é um liberal. Mas também mais na frente ele vai ficar batendo na ideia da liberdade, ele vai estar batendo na ideia, e quando eu digo batendo, não é indo de contra, tá? É martelando. Toda hora ele vai colocar isso no discurso dele sobre uma democracia liberal, a defesa da democracia liberal e a defesa da liberdade. Então isso vai dar para a gente o sentido de coesão e coerência, né? Principalmente de coerência nesse caso, já que ele disse lá na frente que ele era liberal, libertário, e aí ele vai ficar toda hora dizendo que precisa defender a democracia liberal e defender a liberdade individual. Então, isso daí vai estabelecer uma coerência durante todo o discurso do Milley. Então ele fez a parte, ele apresentou a tese dele, o que ele vai desenvolver, e no formato do discurso dele, que é um formato muito bem feito, tá? O formato, vamos dizer assim, padrão, ele vai fazer a parte introdutória. Nessa parte introdutória, que seria uma parte de realmente de uma apresentação de novo, então ele fez aquela apresentação prévia e agora ele vai apresentar de novo. Ele vai dizer o que é a ONU. Então ele não espera que as pessoas saibam o que é a ONU nem a história da ONU. Então ele vai contar essa história da ONU, por que, que a ONU foi criada, tal. E essa introdução que ele vai fazer, né, essa introdução que ele vai fazer vai servir de base para todo o resto. Então ele coloca que realmente a ONU conseguiu, ou sim ou não, talvez tenha só sido coincidência, segurar o mundo sem ter uma guerra global por 70 anos. Eu também acredito que sim, que ter aquele lugar ali onde você podia sentar e discutir certas coisas ajudou por um certo momento, ele colocou as ideias pelas quais a ONU foi criada, ele falou certos dizeres das pessoas que acreditavam na ONU, e depois ele já partiu, né, para os argumentos dele. Olha, era para a ONU ser isso, mas ela não está mais sendo isso. E ele apresentou toda a linha argumentativa dele. A linha argumentativa dele veio bem coesa. Então ele colocou que a ONU foi cooptada, seja se você acredita que foi cooptada pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia, ou seja lá pelo que for, seja se você acredita que ela foi cooptada como ele colocou mesmo, agência supranacional com burocratas, então um monte de político e politiqueiro imbecil que está lá que consegue mandar mais do que no presidente, né, um presidente de um país, e ele estabelece essa coesão muito bem, ele usa muito bem os termos e essa coerência até o final. E os exemplos que ele usa sempre parte de um exemplo que ele tem como provar
para um exemplo do que está acontecendo agora. Então ele usa invasões territoriais, ele fala das Malvinas e aí ele fala da Ucrânia. Ele fala sobre esquerdistas que fizeram movimentos errados, ele fala da Argentina e ele fala do resto do mundo. Ele fala sobre a hipocrisia de se ter Cuba nos direitos humanos e de se ter o Irã numa comissão que defende as mulheres, né? Só botar aí Irã matando mulher porque um fio de cabelo da mulher saiu do negócio. Então, pelo amor de Deus, ele está mais do que certo nisso. E ele estabelece essa linha, e essa linha vai se tornando coerente exatamente pelo que eu disse, quando ele coloca várias vezes a defesa da democracia, uma defesa da liberdade, como é que se consegue essa liberdade, que essa liberdade é um direito e esse direito não pode ser negociado, e que se tem estabelecido, e a ONU tem feito parte disso, uma frente ampla para se acabar com os poderes do governo, para se empobrecer países, para arrebentar a vida das pessoas. Então ele coloca toda essa argumentação e ele vai finalizar na conclusão dele ali que a Argentina passa por grandes mudanças. Lembra do que eu disse? Ele sempre dá o exemplo da Argentina. Primeiro, que estão acontecendo coisas na Argentina, mas ele coloca também que o mundo, ou seja, ele vai colocar agora outras partes do globo, já perceberam que isso aconteceu também, tá? E que estão dispostos a partir para outro rumo com mais liberdade. Aí ele dá aquele grito que ele sempre faz nos discursos dele, que a Argentina, né, já está bem acostumada, que é liberdade, caralho, e termina o discurso. Então, ele tem um formato simples, um formato que realmente funciona: cumprimento, currículo, contexto, uma apresentação, a introdução, os argumentos com coesão e coerência, tá? Você precisa saber se você está falando algo que contradiz aqui, mas, todavia, se você está dizendo algo que complementa isso e aquilo outro, você tem que saber usar de coesão. Tem que uma ideia estar ligada ali na outra que vai vir e elas têm que ter uma coerência em conjunto. Você tem que dizer, olha, eu quero falar isso e eu quero dizer que isso é ruim. Então isso é ruim por causa disso, isso é ruim por causa disso, pode ter essa parte daqui, mas continua sendo ruim por causa daquilo outro. Então você tem que ter uma coerência naquilo que você está defendendo ali. Teve a parte da introdução, a argumentação, como eu já disse, e uma conclusão que fez muito jus a todo o resto do discurso dele. Então parece muito bem, como um formatozinho bem simples, pode ser usado até para outras coisas, uma palestra ou qualquer coisa desse tipo, uma apresentaçãozinha mais rápida que você tenha que fazer, mas é bem interessante, foi muito bem escrito esse discurso do Milei, o primeiro discurso dele na ONU. E aí, você se sente preparado agora para fazer também um discurso assim, uma apresentação nesse modelinho? O que é que você acha?